Olá, eu sou a professora Cristiane Raposo, trabalho no Colégio Líbano Brasileiro, com a disciplina de Educação Física. Um ótimo dia para os nossos alunos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, de forma resumida, sobre as articulações. Por quê? Porque nós falamos na aula anterior sobre o esqueleto humano, mas nós não entramos em detalhes sobre como cada osso daquele se une. E muito menos citamos as articulações que os unem. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre elas. As articulações podem ser definidas como o local de união entre dois ou mais ossos e podem ser classificadas em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, que são as que a gente mais utiliza no corpo durante os movimentos, nas nossas aulas. O sistema articular é formado pelas articulações, que podem ser definidas como a região de união entre dois ou mais ossos. Todos os ossos do corpo, com exceção do osso hioide, apresentam articulações com pelo menos um outro osso. Função das articulações. Gente, quando a gente fala em articulação, essa divisão, se nós falarmos da sinartrose, são aquelas articulações que não permitem movimento entre os ossos que ela está unindo, como, por exemplo, os ossos do crânio. Quando a gente olha aquela imagem que vocês podem ver lá na aula anterior, no esqueleto humano, olhando o crânio, parece uma costura entre os ossos. Ali é uma sinartrose, tá? Une os ossos, mas não permite o movimento. Quando a gente fala da anfiartrose, a gente tem, por exemplo, essa articulação encontrada no quadril, entre as vértebras. Ela possui um certo movimento, mas com uma limitação. Ela não só une, permite um pouco de movimento, vamos colocar assim. E quando a gente fala da diartrose, que também pode ser chamada de articulação sinovial móvel. Um exemplo dela é o joelho, o nosso ombro, porque possui uma movimentação maior, tá? Então, vamos lá. As articulações, também chamadas de juntas, possuem duas funções principais: manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. Graças à presença das articulações, temos um corpo estável que consegue, por exemplo, manter a postura ereta, além de garantir a união do esqueleto. As articulações evitam também o desgaste dos ossos. Por quê? Porque vamos colocar que entre um osso e outro, por exemplo, do joelho, a gente não tivesse essa articulação, fosse o contato direto de um osso com o outro. Já imaginou o atrito? Como seria o desgaste desses ossos? Não é? Então, por isso a gente pode dizer que, além de garantir a união, essa articulação também evita esse desgaste. A classificação das articulações. Existem diferentes formas de classificar uma articulação, sendo a mais comum a classificação que utiliza como critério o material encontrado entre os ossos. De acordo com esse critério, podemos dividi-las em, quer dizer, entre um osso e o outro que essa articulação une, existe ali um tipo de material que nos permite classificar, dar nome a essa articulação. A articulação fibrosa, também chamada de sinartrose, é aquilo que a gente conversou lá no início. Ou articulação imóvel, ela possui pequena separação com tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. Seu papel principal é proporcionar a absorção de choque. A articulação fibrosa pode ser classificada em dois tipos:
suturas e sindesmoses. As suturas são aquelas articulações encontradas nos ossos do crânio. Lembra que eu falei, quando a gente olha lá, o osso do crânio parece uma costura? Né? Já a sindesmose é aquela encontrada entre a tíbia e a fíbula. Quem esqueceu onde está a tíbia e a fíbula, eu vou pedir que dê uma olhadinha lá na nossa aula anterior para relembrar, tá bom? Articulação cartilaginosa, também chamada de anfiartrose ou articulação semimóvel. Ela apresenta tecido cartilaginoso entre os ossos, que pode ser do tipo hialino ou fibroso. Quando a cartilagem é hialina, a articulação recebe o nome de sincondrose. E quando a cartilagem é fibrosa, ela recebe a denominação de sínfise. As articulações cartilaginosas são encontradas nos ossos do quadril e entre as vértebras. Lembra que eu falei que permite movimento, porém com uma limitação? Vale salientar na articulação sinovial que as articulações sinoviais podem ser classificadas de acordo com a capacidade de movimentação que possui. Se elas se movem em apenas um eixo de rotação, recebem o nome de uniaxiais. Se possuem dois eixos, são chamadas de biaxiais. E se possuem três eixos, recebe o nome de poliaxiais. As articulações sinoviais movem-se de várias maneiras. Entre os movimentos realizados por esse tipo de articulação, podemos citar a flexão, a extensão, a abdução, adução, rotação, pronação, inversão, retração, elevação e depressão. Vocês lembram aí das nossas aulas práticas, quando eu peço a vocês para deitarem e fazer aqueles movimentos diferenciados com as pernas, né? Tem hora que a gente levanta, conta, depois barreia a perna, movimenta para a direita, movimenta para a esquerda. Quando eu estou falando sobre isso, nós estamos fazendo aí extensão, abdução, adução, rotação, tá? Então, só para que vocês compreendam o que são, o que eu estou falando, não é nada que vocês já não tenham feito na prática, porque usando esse termo parece mais complicado. Só que se você levar lá para a aula prática, naquele momento em que a gente deita no chão da quadra e faz aqueles movimentos, principalmente com as pernas, exercitando os membros inferiores, nada mais é do que estar aí utilizando a nossa articulação sinovial dos membros inferiores, tá bom? A articulação sinovial, também chamada de diartrose ou móvel, observa-se o livre deslizamento entre a superfície de um osso e outro, em virtude da presença de um líquido denominado de sinovial. Diferentemente das outras formas de articulação, as peças articuladas unem-se por meio da cápsula articular, onde o líquido está localizado. Galera, aqui eu pedi a vocês que pesquisem e coloquem no caderninho de vocês, tá? Leiam um pouco sobre as doenças que atingem as nossas articulações. Aí, quando vocês lerem sobre isso, vocês vão mais uma vez refletir sobre a importância do alongamento, que a gente fez umas 2 ou 3 aulas atrás, né? A importância de movimentar o corpo, como isso favorece ao nosso corpo, aos nossos ossos, às nossas articulações. Meu muito obrigada, um beijo no coração de cada um. Até a próxima.